Galera, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Meu nome é Sidney Martins, professor de língua portuguesa aqui do LAC Concursos, o maior site de videoaulas do Brasil, quiçá das Américas. Então, meu companheiro, minha companheira, vamos parar de enrolação e vamos direto ao ponto. Hoje a gente vai gravar uma aula de predicação verbal para o CESP. Aí você vai pensar, caramba, Sidney, mas em que momento eu vou estudar isso? O que é importante neste assunto? Vamos lá, galera. Quando a gente pega para montar o curso, a gente vai desmembrando alguns assuntos. Isso aqui é a base da regência. Serve de lastro para você poder trabalhar todo o processo sintático. Então, tenho que ficar bom em sintaxe, você tem que ficar bom nisso daqui. Tenho que chegar a ficar bom em regência, para você saber que tipo de verbo está ali sendo trabalhado. Então tem que saber isso daqui. Então hoje nós vamos trabalhar uma aula extremamente importante para a sua base sintática, beleza? Então vamos lá, ó. Primeira coisa é deixar claro o significado da expressão, para que o aluno não confunda futuramente. Então aqui, ó, predicação verbal ou transitividade verbal é a relação entre o verbo e seus complementos. Então, sintaxe é isso, é um processo de relacionamento. Então, a gente vai trabalhar aqui na predicação ou transitividade verbal, como você preferir, a relação entre o verbo e os complementos que ele possui. Agora, tem de ter cuidado para não confundir predicação com predicado, que é o que se afirma sobre o sujeito, ou então até com predicativo, que é o complemento do verbo de ligação. Eu acredito que o aluno não vai dar mole de confundir predicação com predicativo, mas eu já vi algumas vezes o aluno confundir predicação com predicado. Então, cuidado, predicação é a mesma coisa que transitividade verbal, a relação do verbo com o complemento, em que a gente vai poder fazer aqueles três tipos de classificações, o verbo transitivo, o verbo intransitivo ou o verbo de ligação. Agora, predicado é o que tem na sentença menos o sujeito. Isso é um predicado, beleza? Então vamos lá, vamos começar a nossa brincadeira. Ó, antes de mais nada, você já está ligado que tem 3 verbos na língua portuguesa. Então, quando eu falo em verbos, nós temos 3 verbos. Nós temos o verbo transitivo, o verbo intransitivo e o verbo de ligação. Beleza? Temos esses 3 verbos. Aí a nossa pegada, num primeiro momento, é entender que tudo aquilo que a gente trabalha em língua portuguesa para concurso público é destinado à gramática tradicional. Então, quando a gente trabalha a gramática tradicional, a gente tem de entender que esses 2 primeiros verbos aqui, ó, o transitivo e o intransitivo, eles são chamados verbos nocionais. O que é isso, Sidney? É um verbo que me dá uma noção de ação. Então aqui, ó, vou botar aqui. E é exatamente por este motivo, por indicar a ação, que estes 2 verbos encabeçam o predicado verbal. Então, falei em predicado verbal, eu tenho de ter verbo transitivo ou verbo intransitivo. Agora, e o verbo de ligação? Aqui, meu companheiro, a gente já sabe que ele não indica ação. Ele indica estado, qualidade, atributo. Então, não vou poder chamar de verbo nocional. Eu vou chamar de verbo relacional. E por que eu vou chamá-lo de verbo relacional? Porque ele vai relacionar o sujeito ao predicativo. Então, é exatamente por isso que eu vou classificá-lo como predicado nominal. Então, o verbo de ligação, ele é classificado como verbo relacional e o verbo de ligação é um conectivo, ele relaciona o sujeito ao predicativo, então, portanto, ele encabeça o predicado nominal. Agora, a minha ideia aqui era trabalhar este iniciozinho, para a gente poder pensar na palavra ação. Porque na escola, você provavelmente aprendeu que o verbo transitivo possui sentido incompleto. E que o verbo intransitivo possui sentido completo. Agora,
Neste exato momento, o aluno, a criança já tinha um problema. É completa e incompleta em relação a quê? Em relação ao sentido de ação. O que isso significa? Se eu utilizo uma frase em que tem um sujeito e o verbo apenas, e eu não entendo, eu preciso fazer uma pergunta, é porque esse verbo tem, portanto, sentido incompleto. Aí ele vai exigir um complemento verbal, que a gente chama de objeto. E aí vai ser definido se é direto ou indireto, dependendo da preposição. Agora, se eu utilizo uma frase em que tem um sujeito e o verbo apenas, e eu entendo a frase, é porque eu entendi a ação manifestada que tem ali naquela sentença. Portanto, aquele verbo tem sentido completo, é um verbo intransitivo e ele não pede nada. A princípio é assim que a gente trabalha. Agora, para que a gente possa entender como um todo, eu vou sim fazer um estudo dirigido, como eu sempre tenho feito, para que o aluno que está com dificuldade, ou então aquele aluno que está iniciando o processo do estudo, tenha total condição de acompanhar os outros. Agora, eu vou fazer um bizu aqui, um macetinho bisurado. Então, se liga só. Quando o camarada pede para você classificar sintaticamente um termo destacado na oração, não importa se o termo está no início, no meio ou no final daquela oração, você vai sempre pensar no sistema SVC, que é o principal sistema linguístico da língua portuguesa, em que eu tenho sujeito, verbo e complemento. Essa estrutura é tão importante, que vai fazer com que você entenda todos os termos da oração, o que é sujeito, o que é predicado, o que é objeto direto, objeto indireto, adjunta adverbial e por aí vai. Essa estruturazinha aqui faz com que você acerte várias questões de pontuação na prova do concurso público. Se você ainda não viu a aula de pontuação, vá ver a aula de pontuação e nós vamos trabalhar isso daqui e você vai entender a importância. Na aula de redação, isso aqui também é importante, porque mostra a importância de ter um período curto na ordem direta. Então aqui nós temos a ordem direta da língua portuguesa e o principal sistema linguístico, em que eu tenho sujeito, verbo e complemento. Agora, você já deve ter ouvido falar que é impossível analisar sintaticamente uma frase sem verbo. Tem só uma frase nominal, a estrutura nominal. É impossível analisar sintaticamente. Então, isso mostra que o verbo é o principal elemento da análise sintática. E é por isso que a análise sempre foi, na verdade, morfossintática. E é daí que vem a relação. Porque a gente não trabalha um termo apenas sintaticamente, a gente trabalha morfossintaticamente. Então, eu primeiro vejo aqui um camarada tá ligado gramaticalmente, para aí sim poder classificar sintaticamente. Olá, meus amigos! Gostou dessa videoaula? Aliás, você quer continuar assistindo essa videoaula? Você quer fazer o curso completaço da Polícia Judiciária Civil do Estado de Goiás para os cargos de agente e escrivão de polícia? Então acesse nosso site laconcurso.com.br, que você pode ter absoluta certeza. É o melhor custo-benefício da internet. O nosso curso completaço, super atualizado e competitivo, por apenas 10 mensalidades de R$ 25. Detalhe, meus amigos, você tem 100 dias de acesso. Durante esse período, você pode assistir quantas vezes quiser e na hora que desejar. Pode pesquisar, pode procurar aí, pode procurar quem quer lá concurso, no mundo do concurso, no Brasil todo, que você vai ter uma boa referência. Tá certo, meus amigos? Detalhe, você quer o material de apoio, você quer o PDF dessa videoaula? Então acesse nosso site lá, concurso.com.br, clique lá em materiais, localize o concurso e faça o download gratuitamente desse material. Tá certo, meus amigos? Espero você. Um forte abraço. Tchau, tchau.